Dr. José Poças, conheço já há alguns anos vários trabalhos que tem feito ao longo da vida para vários países. Sobretudo, as suas empresas têm trabalhado para os decisores de topo. Fala-nos um pouco das suas empresas. Ok, é um gosto. Já vão uns anos largos, de facto, a trabalhar nestas questões da chamada economia do desenvolvimento. E quer desde a parte micro até a parte macro, também a parte meso, que muitas vezes é esquecida. De facto, tenho passado por várias experiências, desde o Banco Mundial até empresas de consultoria. Nomeadamente, tive 25 anos numa empresa internacional, de auditoria e consultoria internacional. Estou 20 anos numa empresa fundada pelo professor Hernani Lopes, a SAER, e tenho, de facto, tido responsabilidades que me parecem algumas responsabilidades que são interessantes e que formaram um bocadinho o meu quadro de atuação. Tive a oportunidade em Portugal, por exemplo, de estar na origem do chamado PEDIP, um Plano de Desenvolvimento para a Indústria. Foi na altura, teve um impacto e teve a transformação da indústria. Tive a oportunidade de estar num outro plano de transformação setorial, foi o chamada grande distribuição em Portugal. Portanto, a transformação de uma economia de distribuição e de comercialização baseada em pequenas lojas naquela que temos agora com as melhores práticas a nível mundial, posso dizê-lo, com formação de grupos económicos pelo meio, a reestruturação do setor. Tive essa experiência e me parece que teve enorme sucesso. Depois tive a oportunidade de, já não no quadro de uma empresa internacional, que na altura que era a Coopers & Lybrand, depois se transformou em PricewaterhouseCoopers, tive a oportunidade de me juntar, já como sócio e parceiro e coautor e corresponsável pelos trabalhos, ao professor Hernani Lopes, na SAER, que começou como agência de rating, que eu ajudei a criar, e que depois me vim juntar quando ela deixou de ser agência de rating, porque entretanto adquiriu uma agência de rating e focou-se no trabalho de consultoria estratégica, e foi nessa altura que eu assumi a co-liderança da empresa com o professor Hernani Lopes. Aí tivemos a oportunidade de fazer estudos de macro abrangentes, de estratégia de desenvolvimento para países, e tivemos responsabilidade, por exemplo, no estudo que na altura se chamou a Constelação do Turismo, que deu origem à Estratégia Nacional para o Turismo em Portugal. E os resultados, enfim, creio que os factos falam por si. Falam por si. Tivemos outras responsabilidades, mas eu creio que posso revelar, ou relevar, que é o termo mais correto, que aquela que me parece mais estruturante acaba por ser o estudo que foi feito sobre o hipercluster da economia do mar, portanto, o aproveitamento dos recursos marítimos em Portugal, que havia a percepção de que era o grande recurso nacional, que está a concretizar de facto, e portanto todo este estudo que deu origem depois à Estratégia Nacional para o Mar e todo o trabalho feito à volta da implementação e transformar este estudo e essa estratégia num grande desígnio nacional, foi um trabalho que eu gosto de relevar, porque foi um trabalho que ainda hoje ainda não está acabado e, portanto, ainda é um dos grandes compromissos que eu assumo com Portugal e com a sociedade portuguesa e com o povo português. SAER, Sociedade de Avaliação e Riscos. Durante anos, SAER trabalhou para vários governos africanos no desenho de estratégias para estes países. Inclusive, também trabalhou para São Tomé e Príncipe. Aqui, lembrar o professor Hernani Lopes, que consigo partilhou estes documentos, esses saberes, à volta dos vários países, desses países todos de falantes do português. Falam também da questão do trabalho da hipercluster do mar. O que é isto, do hipercluster do mar?
E qual a sua importância para o turismo? O hipercluster do mar foi um conceito criado pela SAE. O professor Hernani Lopes, eu aqui funcionei como co-coordenador e ajudei, ele foi o grande líder e o grande conceptualizador do projeto. Não o acabou, infelizmente, porque morreu cedo, portanto cabe-me a mim agora dar essa continuidade, mas a ideia foi criar um grande instrumento mobilizador, com uma visão holística, que pudesse aproveitar o grande recurso estratégico que o país tinha. E isso é o mar. Porque o país, eu estou a falar de Portugal, mas também estou a pensar em São Tomé e Príncipe, honestamente. Não, porque se olharmos as condições não são tão diferentes por isso. O Portugal com o mar é uma coisa. Económica, social e politicamente. Portugal sem mar é outra completamente diferente. E foi exatamente esta mudança que estava no espírito ao constituir este estudo. E este estudo identificou que Portugal, com o grande recurso que tem, que é o mar, pode criar e desenvolver 12 grandes clusters de atividades, que vão desde dos portos, logística e transportes, às pescas, aos desportos náuticos, à biotecnologia, ao aproveitamento do fundo do mar, mas tudo isto tem que ser inserido dentro de uma lógica holística, integrada, que por sua vez também é integradora, onde tem que haver o conhecimento, tem que haver a investigação, tem que haver o serviço, tem que haver... Portanto, o cluster significa exatamente isto, é uma forma de otimizar a organização do recurso e das atividades económicas. E no hipercluster da economia do mar, portanto, o estudo que nós fizemos para a economia portuguesa, descobrimos 12 grandes clusters. Por si só, qualquer um deles tinha um enorme potencial de crescimento, desenvolvimento de riqueza e conhecimento para o país. Integrado, o potencial ainda é maior. Por isso, a denominação de hipercluster, porque é um cluster de clusters. Mas a ideia era um instrumento que conseguisse criar uma dinâmica de tal maneira forte que transformasse completamente a economia portuguesa. Eu acho que isso foi a ideia e não está totalmente concretizada, mas está bastante avançada. 10 anos depois, a SAER fez aqui um balanço do que foi este estudo. O que é que nos pode dizer deste balanço feito pela SAER sobre esse estudo? Há coisas positivas e coisas menos positivas desta evolução. Temos que nos lembrar que nestes 10 anos tivemos um período de crise internacional. Em Portugal teve uma troika, etc. Mas mesmo assim, eu creio que há coisas que nunca mais voltam atrás e Portugal nunca mais perde. Eu diria Portugal, no seu posicionamento estratégico, político, Portugal está na Europa e, portanto, tem que afirmar onde é que estão as forças que pode trazer e, portanto, em todo o quadro de parceiros internacionais tem que saber muito bem qual é o posicionamento que quer assumir e isso está a ganho. O mar é, para todos os portugueses, é o grande recurso, é a base da economia, a base de geração de riqueza, a base de geração de crescimento e a base da alavanca que pode permitir o crescimento económico da economia portuguesa e, portanto, a partir dali a riqueza, a partir dali o conhecimento, a partir do bem-estar, tudo isto. Porque é dessa base do crescimento que as coisas acontecem. Vamos então aonde eu quero chegar. O que eu quero chegar é São Tomé e Príncipe. São Tomé e Príncipe tem como vizinho, no meu conceito, tem como vizinho mais próximo o mar. Rodeado completamente pelo mar, nós temos uma área do mar superior à área terrestre e parece-me que nós não aproveitamos este potencial que é o mar. O que é que nos pode dizer? O que é que um estudo como esse poderia significar para São Tomé e Príncipe? Aquilo que pode significar, eu diria que era
ter um efeito ainda maior do que aquele que o hipercluster da economia do mar tem para Portugal. Porque, de facto, São Tomé e Príncipe, sendo um país insular, rodeado de mar, tem muito mais território e muito mais recursos de mar do que de terra. E tem que olhar para isso de uma forma muito séria. E olhar para estes recursos, tem que saber o que é que vai fazer com estes recursos. E foi esta a base da elaboração do hipercluster. E, portanto, eu diria que, se seguirem a metodologia de abordagem de clusterização de atividades, que foi seguido por nós, no caso português, e diria também no caso de Cabo Verde. Cabo Verde já tem esta base também. Não tem ainda o desenvolvimento, mas já tem a primeira abordagem. Como aproveitar os grandes recursos marítimos. Eu acho que São Tomé pode criar um grande desígnio para toda a economia, para toda a sociedade e, portanto, também para a política, porque estas três esferas estão sempre ligadas, e criar um grande desígnio nacional à volta do tema mar. E quando digo um grande desígnio nacional, estou a pensar, por exemplo, em quê? Geração da riqueza, que eu, como disse há pouco, era um dos temas fundamentais. Portanto, geração da riqueza, geração de conhecimento são as bases para depois criar o bem-estar e o desenvolvimento. Mas São Tomé e Príncipe é um país que ninguém tem dúvidas, tem condições turísticas fabulosas, tem terra, também tem mar. Tem um posicionamento geoestratégico no Golfo da Guiné. Nós sabemos a importância do que são os transportes no Golfo da Guiné. Portanto, o posicionamento a nível do aproveitamento logístico, de transportes, de suporte a todos estes movimentos que existem, são importantes. Bem, alimentação. O mundo precisa de alimentar 7 mil milhões de habitantes. E há países, obviamente, que têm mais milhões que outros. Que não têm recursos para alimentar essa gente. O que é que eles andam a fazer? Andam a roubar, e eu repito, não me enganei no termo, andam a roubar recursos de quem os tem e muitas vezes em grande quantidade. Não vou nomear países, mas creio que todos sabemos o que é que está em causa. Portanto, há toda uma riqueza que pode ser aproveitada a pescas. Mas o fundo do mar, a dimensão do fundo do mar, ainda não está estudado. Mas se a terra está esgotada, o mar ainda não está. Portanto, são os países que têm mar que, nas condições de desenvolvimento e de aproveitamento dos recursos para a economia do futuro, são os países que têm mar que mais vão beneficiar com estas novas condições para o desenvolvimento. Portanto, eu há bocado referi que, olhando para Portugal com mar, é uma coisa, olhando para Portugal sem mar é outra, eu não tenho dúvidas nenhumas. Para São Tomé e se São Tomé, temos que olhar para o mar, se não olha para o mar, o futuro de São Tomé e Príncipe é completamente diferente de que se olhar a sério para o mar. Não tenho qualquer dúvida quanto a isso. Fez-me agora lembrar uma expressão da conversa com o professor Hernando Lopes, em que ele dizia-nos que se São Tomé e Príncipe continuasse a fazer, se as coisas continuassem a serem feitas conforme iam sendo feitas, que nós corríamos os riscos de vir, num futuro, a sermos um país dos piratas. Mas voltamos aqui à questão do hipercluster do mar. Como é possível em São Tomé e Príncipe implementar-se uma estratégia como esta? Como será possível em São Tomé e Príncipe, caso o país venha a decidir algum dia por fazer um estudo que, na sua avaliação, é um estudo crucial para o futuro de São Tomé e Príncipe, como transformar isto num desígnio nacional? Eu acho que há aí dois aspectos que são fundamentais e eu vou separá-los um pouco. Um deles é a abordagem. A abordagem tem que ser uma abordagem holística, uma abordagem de clusterização das atividades. E porquê que falo em holística e clusterização? Porque se nós tratarmos o turismo, as pescas, as atividades ligadas ao mar,
ou em qualquer outra circunstância, mas agora estamos a falar de São Tomé e Príncipe e Mar, de uma forma fragmentada, olharmos de uma forma isolada, a escala é muito pequenina e normalmente não têm capacidade para servirem de motores de transformação. Mas se nós olharmos para isto de uma forma holística, onde as atividades se ajudam umas às outras e permitem otimizar a escala de atividade das outras, então estamos a falar de uma força, de uma dinâmica, de um motor completamente diferente. Tentando fazer uma analogia para mais fácil compreensão. O motor. Quando nós entramos num carro e queremos pôr o carro, um caminhão, seja o que for, a trabalhar, não começamos pela sexta ou pela quinta velocidade. Porque o que é que acontece? Não anda. O que é que nós fazemos? Metemos uma primeira. Metemos a primeira para quê? Para todo aquele movimento da dinâmica arranque. E depois vamos para a segunda, depois vamos para a terceira. Portanto, se nós não criamos estas condições para arrancar, e estas condições para arrancar é uma visão integrada, integradora, clusterizada, quais são as atividades que são fundamentais, onde nos devemos focar e como. Porquê? Porque há atividades que nós sabemos que têm uma procura internacional e condições competitivas para terem uma forte capacidade de gerar riqueza, gerar uma dinâmica. Mas essas atividades, por si só, o turismo, por exemplo, por si só não conseguem sobreviver. Precisam de outras atividades de segunda linha que têm que existir e têm que ser criadas ao mesmo tempo para permitir que isso facilite. E depois é preciso criar atividades, e este ponto é muito importante, já mais de médio e longo prazo, para que tudo isto continue uma dinâmica forte, que é o conhecimento. São as universidades, são todos orientados no mesmo sentido. No mesmo sentido. Que são, no fundo, que as atividades que vão à frente, que aquelas que estão a puxar, aquelas que deram origem à primeira, que estejam otimizadas no seu desenvolvimento e no seu impacto. Portanto, este é o primeiro aspecto. É a abordagem holística, que eu repito, é integrada, tem que ser obrigatoriamente integrada, mas tem que ser integradora, porque cada atividade tem um papel para representar. E, portanto, as estratégias de todas estas atividades têm que estar interligadas. Este é o grande erro que muitas vezes comete. Tratas do turismo, tratas do fundo do mar, tratas dos transportes, tratas disto. Não se trata disto tudo como uma lógica para a tal força, para a tal dinâmica que ganha escala para transformar, para criar uma onda transformadora. E agora, isto é do lado da economia, do lado das atividades, do lado técnico. Mas depois temos o outro lado. Humano. Para haver mudança, não chega a ter um bom plano de economia. Para haver mudança, nós na SAER costumamos dizer, permito-me esta informalidade, não, a SAER é uma grande referência. Que o jogo é sempre às três tabelas. O que é que nós queremos dizer com isto? O jogo é sempre às três tabelas porque as três tabelas, como sabe, é um jogo onde se joga uma bola e essa bola tem que bater nas outras duas. E se não bater nas outras duas, não há jogada. Não há jogada. Não há resultado. Nestas questões é muito assim. Se nós pegarmos só do lado da economia, aquilo que eu acabei de dizer, definir o plano, um belo plano do hipercluster, com planos de atividade, de atuação, etc., isto é muito importante. É a área da economia. É a área da economia. Mas a economia está sempre ligada a mais duas esferas. As outras esferas são a sociedade e a política. E quando se joga uma bola, ela tem sempre impacto nas outras duas. E nós temos que saber qual é o impacto que tem e que as outras duas bolas têm que estar preparadas por isso. Portanto, não nos podemos esquecer que só na questão de gerar riqueza, gerar economia, temos que pensar o que é que a população pensa e o que é que a população ganha, o que é que a população beneficia. E a política tem que ter capacidade para fazer este jogo, esta comunicação, esta integração e criar esta dinâmica para que isto se transforme num grande desígnio nacional. Se faltar alguma das bolas, no bilhar perde-se. Na realidade da economia, da política e da sociedade também se perde, se não jogarmos estas três bolas. O fundo é, acha que
tem-se que envolver as populações nestas decisões, nesta opção, para um plano Tem como esse? sempre que se envolver a sociedade civil. A sociedade. E aqui estou a pensar, na sociedade civil, há uma componente que é fundamental, porque é para ligar à parte da economia e à parte da política, e à parte da geração da riqueza. Que é, quem é que na sociedade civil cria riqueza? São as empresas. O Estado pode criá-las através de empresas. Mas o Estado, de per si, não cria riqueza. Quem é que cria riqueza? As atividades económicas. Quem é que está das atividades económicas? São as empresas. Podem ser públicas. Mas a sociedade tem um papel determinante aqui. E, portanto, esta articulação de passar grande parte da responsabilidade, de motivação, de integração, de várias formas, ou ajuda, criando incentivos à iniciativa privada, criando iniciativas público-privadas, os geradores de riqueza têm que estar envolvidos. O setor privado tem que estar envolvido, as empresas têm que estar envolvidas. Se não estiverem, falha qualquer coisa no jogo. O resultado não acontece. Portanto, é toda esta capacidade de criar esta dinâmica que o lado político não pode deixar de considerar. Tem feito estudos sobre, e fez no caso do Portugal, uma consultoria estratégica da constelação do turismo. Para São Tomé e Príncipe, pensou alguma vez num trabalho deste género? Um dos recursos, um dos clusters. Não é o cluster do mar, ou não é o cluster, não é... São Tomé e Príncipe não depende só do turismo. Não pode depender só do turismo. Nem pode depender só do turismo. E tem muito mais recursos e potencial de desenvolvimento. Ir buscando ao mar. Ir buscando ao estudo do mar. Pode usar o mar para o turismo, mas o turismo não é só o mar. Portanto, o turismo, mas pode. O próprio mar em si é um recurso que pode potenciar extraordinariamente o turismo. Qual é a vantagem do turismo? É daquelas atividades que normalmente têm um efeito relativamente rápido. E nestas questões de transformação de economias e de sociedades e de desenvolvimento, há sempre ações de curto prazo e ações de longo prazo. E temos que distinguir qual é o impacto. Isto é como da fruta. Não é? Nós temos que nos alimentar e, portanto, quando vamos plantar uma árvore, se olharmos para um projeto de desenvolvimento que pode ser este sobre o mar, plantar uma árvore à volta, em cima do mar, na árvore, temos que olhar, temos que ter fruta que seja madura a muito curto prazo, portanto, possamos comer a muito curto prazo, mas temos que pensar que o resto do pomar pode ter árvores que vão dar resultado mais tarde. O turismo, normalmente, é o tipo de atividade que começa por dar resultados logo a nível de curto prazo. Portanto, é a chamada fruta madura, que pode comer. Portanto, o turismo é uma das atividades. Há que olhar para ela numa lógica estruturada, numa lógica também de um cluster, porque é uma constelação. Também, o turismo, para funcionar bem, tem que funcionar numa lógica de cluster. Há uma frente, que é a frente de captação de turistas. Mas depois, para o turismo funcionar bem, tem que todo o cluster, toda a otimização do sistema tem que funcionar. Temos que pensar seriamente nos transportes aéreos, porque o turista tem que lá chegar. Temos que pensar em qual é o segmento de turismo que tem, portanto, a qualidade dos hotéis que queremos. Queremos mais turismo de propósito, de eco, ou queremos um turismo mais de sol e praia. Portanto, são definições que têm que ser feitas. Podemos definir pelas duas. Mas depois, o que temos em baixo para alimentar é que já é diferente. Fomos a todas, depois acabamos por não satisfazer nenhuma bem. Portanto, temos que criar os segmentos de frente do turismo e depois a retaguarda que permite que as da frente estejam a funcionar bem. Portanto, mas há algumas que são sempre seguras. Se temos transporte aéreo, não é possível ter turismo se não tivermos conectividades. Certo. Não é possível ter turismo se não tivermos condições de hotelaria de qualidade.
Não é possível ter turismo se não tivermos recursos humanos de serviço com qualidade adaptada ao segmento que queremos. E isto cria-se. Como é que se criam recursos? Por exemplo, formação, escolas de formação, por exemplo, que alimentam. Portanto, a lógica de clusterização é uma lógica que é muitas vezes esquecida, mas para nós é a chave de todas as construções e modelos económicos que nós criamos. E o turismo também tem que seguir estas regras. Fizemos isto para Portugal. E eu acho que não preciso falar no sucesso de Portugal, porque basta olhar. Qual é o motor da economia portuguesa nos últimos anos? O turismo. O turismo. Está lá. E acha que São Tomé e Príncipe tem potencial, mas desde que sejam trabalhadas estas vertentes várias. Desta lógica, repito, integrada e integradora. Não numa base fragmentada, isolada, com visões parciais. Tem que ser uma visão integrada e integradora. Vou saltar aqui para um aspecto também que me preocupa e deve preocupar muitos santomenses. Falou aqui há pouco da questão dos portos, porque o mar pode ser determinante para a construção de portos e a sua funcionalidade, e sobretudo no caso de São Tomé e Príncipe, dado o nosso posicionamento geoestratégico. Sim. Muito se tem falado, há mais de 15 anos vem-se falando de portos de águas profundas em São Tomé e Príncipe. Na vizinhança foram crescendo, foram aparecendo alguns portos de água profunda. Portugal tem um porto de Sines, Nigéria tem um porto, Camarões tem um porto. Acha esta altura pertinente a construção de um porto de água profunda em São Tomé e Príncipe? Um porto de águas profundas tem um valor económico extraordinário em qualquer parte do mundo. Muito mais num local que geoestrategicamente é determinante. Mais de 90% das cargas internacionais, e nós estamos num processo de globalização, e portanto, se olharmos para o mapa de movimentos de cargas, ali na zona do Golfo, onde está o São Tomé e Príncipe, é uma densidade enorme. Há bocado falou em pirataria. Claro, por isso é que os piratas lá estão, sabem onde é que estão, onde é que a riqueza está, onde é que os barcos andam, etc. É para ali que é ali que eles gostam de estar. Portanto, olhando para os mapas dos transportes marítimos, há ali uma sobredensidade enorme em toda aquela zona. Portanto, a passagem, os barcos a passar ali são muitos. Todo o porto que possa servir de apoio, todo local que possa servir de apoio e servir ou no bunkering, portanto, de alimentação de combustíveis, etc., ou outro tipo de alimentação, ou de transhipping, porque os portos grandes têm uma vantagem sobre os pequenos, é que recebem grandes navios que possam permitir depois a distribuição através do transhipping para mais pequenos, que fazem depois a distribuição capilar. E no caso de São Tomé, atendendo ao posicionamento geoestratégico de São Tomé, claro que a possibilidade de um porto de águas profundas tem trânsito, tem dimensão, tem escala para permitir fazer uma operação deste tipo e que possa servir o tal transshipment para toda a região, daquela região continental de África que está adjacente. Portanto, o estudo teria que ser feito, é uma pergunta do meu lado não tenho fundamentação digamos, factual e técnica para o dizer, estou a falar isto numa lógica, de uma mera lógica geoeconómica. Exato. É porque no passado há quem defenda que nesta altura provavelmente não justifica tanto quanto há 15 ou 20 anos atrás. Que não concordo e até discordo dessa afirmação. Dependerá da nossa capacidade. A globalização vai continuar, os transportes marítimos vão continuar, as cargas e os movimentos interpaís e intercontinentes vão continuar a existir, na casa superior a 90%, e, portanto, dentro do quadro da logística internacional, dos transportes e da logística internacional, um porto, um hub, porque um porto de águas profundas pode se tornar num hub, é sempre fundamental na logística. A logística tem a zona capilar e tem a zona mais pesada. Não é? E os portos de águas profundas servem para ter essa função também de transshipment.
E naquela zona geoestratégica em que São Tomé e Príncipe está, não há qualquer dúvida. Qualquer raciocínio, mesmo sem dados, a não ser que haja outras razões técnicas que não permitam a concretização. Agora, como ideia, é claramente uma ideia que não pode deixar de ser considerada. Porque, através da existência do portos de água profunda, ou um porto qualquer, é possível depois, na sua lógica, desenvolver toda uma série de atividades. Atividades que afetam o próprio desenvolvimento das pessoas, humanas, das pessoas, nas suas relações com o país, no seu crescimento económico, porque, uma vez havendo aí porto, é possível que seja gerada outras atividades que o país venha a beneficiar. Obrigatoriamente. Dentro do que eu disse há bocado, e vou dizer isto 3 vezes, pela terceira vez. Desde que não se perca a visão de cluster e, portanto, uma visão integrada e integradora. Porque apostar em algumas atividades e desprezando outras, está-se a matar a eficácia dessas atividades. Toda abordagem ou é de uma lógica de clusterização e de otimização, onde cada atividade económica desempenha o seu papel, ou então as coisas não funcionam. Se nós tivermos um porto de águas profundas, não tivermos depois condições para fazer o transshipment, então não vale a pena termos um porto de águas profundas. Agora, tendo um porto de águas profundas, para funcionar bem e para captar, então temos de ter bons serviços marítimos de apoio e, portanto, boas conexões também de informação, de tratamento dos dados de informação no momento da recepção, não complicar, que o barco esteja lá o menos tempo possível. Portanto, serviços de apoio a todo este... Do que conhece de São Tomé e Príncipe, isto é um projeto, vê este projeto para no imediato, ou do que conhece de São Tomé e Príncipe? A forma de funcionar, a forma da sociedade, as infraestruturas que existem no país. Vê um projeto desta natureza a curto prazo, médio prazo ou longo prazo? Eu vou-lhe responder um bocadinho diferente. Eu acho que é curto prazo e a longo prazo. Agora, permita-me voltar à minha imagem das 3 bolas. Senhora. Eu acho que a bola determinante, entre a bola económica, da economia, a bola da sociedade e a bola da política, quem pode, de uma vez por todas, arrumar isto é a bola da política. E tem que ser a sociedade que tem que entender com a política para que a economia funcione. Quase me está a dizer que tem que haver aqui uma visão, compromisso, uma visão e um compromisso entre a política e a sociedade. A política e a sociedade. Vamos para... Penso que o nosso tempo está a chegar. E quem o fizer, quem conseguir fazer isso, leva a outra bola de certeza absoluta. Se não conseguir, terá muitas dificuldades em levar a outra bola. E a outra bola da economia é a bola que gera riqueza. E não há distribuição de riqueza se não houver primeiro produção. Então, toco 2 aspectos da economia. Economia verde, economia azul. Conceitos da voga, conceitos da moda. O que é que me pode dizer disto? Hoje falas muito em economia azul e economia verde. A economia verde mais ligada às questões da energia e a economia azul mais à lógica dos ecossistemas. Mas antes de haver uma economia, e portanto, há muitos países, e São Tomé e Príncipe pode cair neste erro, de começar a pensar seriamente na economia azul. A economia azul é a economia das diversidades, mas isso é para países que já são normalmente para países ricos. Nós não podemos pedir a países que estão ainda numa fase embrionária do desenvolvimento que passem logo para a frente de batalha das coisas. É preciso criar economias. Agora, a economia pode já ser criada numa lógica de economia azul. Criar um porto pode ser destruir ecossistemas, mas pode ser, inclusivamente, desenvolver-se e criar riqueza que possa, inclusive, ajudar a criar depois os ecossistemas. Porque se nós não tivermos geração de riqueza, não teremos distribuição. Quando temos fome, não estamos preocupados com se temos um ambiente sujo ou um ambiente claro. Estamos com fome, pura e simplesmente.
Não estou a exagerar, estou a tentar criar uma caricatura forte. Não, mas a realidade... Portanto, se nós não gerarmos riqueza primeiro, portanto, a economia, antes de haver uma economia azul, tem que haver primeiro uma economia geradora de riqueza. E, portanto, há que pensar na economia azul, há que pensar na economia verde, mas primeiro é preciso pensar na economia. Não deixando de pensar, obviamente, na sustentabilidade, porque, de facto, a cor azul e a cor verde têm que estar na economia. Agora, não podemos estar só a pensar na economia azul ou na economia verde se não pensarmos seriamente qual é a economia que, neste momento, tem possibilidades de gerar maior riqueza. Tem feito estudos, conforme foi dito aqui, tem feito estudos para vários países, Moçambique, Cabo Verde, Portugal. Dessa sua experiência, o que é que aconselharia a São Tomé e Príncipe? Ou seja, no fundo vou pôr a questão de outra forma, se o governo santomense o contactasse as vossas empresas para nos ajudar nessa mudança de paradigma que estamos a necessitar em São Tomé e Príncipe, o que é que nos aconselharia neste momento para fazer? Aquilo que eu aconselharia é que não fosse feito mais um estudo normal. O que eu aconselharia é que, mais que um estudo, e ter mais um nas prateleiras, não resolveria absolutamente nada. Agora, uma vontade de iniciar um processo profundo de transformação, aí é o que a CER gosta. É um projeto que não é fazer um estudo e entregar e fica por ali, não. É um projeto que envolve criar as tais dinâmicas e falar com empresários. Quem está interessado? Que tipo de projetos, que tipo de compromissos podem assumir? O que é que precisam do lado público? A sociedade quer desenvolvimento. Este quadro do mar interessa-vos. Uma vantagem que nós criamos logo ao princípio foi identificar ou ir buscar uma coisa que era normal para Portugal. Portugal e os portugueses sempre se identificaram com o mar. Sempre. Mas esqueceram-se. Depois do 25 de Abril, esqueceram-se. Começaram a olhar para a Europa e esqueceram-se que o mar era o grande recurso e que Portugal é mar. Quando falamos no fator identificador do mar com a sociedade, as pessoas reconheceram logo, sim, é isto. Não tenho dúvidas que em São Tomé há uma identificação com o mar. É preciso... Em Cabo Verde não havia. Para Cabo Verde o mar era uma coisa má. Esta volta que está a dar agora, e a semana passada voltou-se a falar no mar e da estratégia para o mar, etc. E vocês, a CER, estarão agora também a contribuir nesse estudo de Cabo Verde? Neste momento não estamos, mas sabemos que o Governo pensa em retomar a questão do mar, olhar para uma nova estratégia do mar, para uma nova abordagem sobre o mar, etc. Moçambique está na mesma dinâmica, também está a criar a sua própria estratégia de desenvolvimento da economia azul, é assim que se chama, e portanto criou já um espaço de ordenamento, porque é preciso criar as condições. Quando eu falei em macro, microeconomias, depois diz que a meso é fundamental, é preciso criar essas condições intermédias para Moçambique, terminou agora um instrumento fundamental. Se queremos usar o mar como um grande recurso, então temos que ordenar o mar. O mar serve para quê? O que é possível fazer aqui? O que é possível fazer ali? Qual é o melhor potencial que se tira desta zona? Daqui é para pesca, ali é para eólicas marinhas. Este plano de ordenamento do espaço marítimo é claramente um problema de meso. Porque, senão, se um investidor chegar a São Tomé e Príncipe e perguntar onde é que eu posso instalar eólicas marinhas, preciso de energia verde, vamos ao verde, energia verde offshore, onde é que faço? Não sabemos. Não sabemos. Está bem, eu quero fazer aquacultura. Aonde? Quero fazer aquacultura. O mundo precisa, com pão para a boca, de proteínas animais de base marinha. Portanto, em qualquer lado onde seja possível criar condições de aquacultura, o mundo anda à procura. Chega a São Tomé e pergunta, nós queremos implementar aqui uma aquacultura para produzir X toneladas de peixe, cada um X milhões de euros de receita. Onde é que eu posso construir isto? Falta o plano de ordenamento do espaço marítimo.
Portanto, estas condições médias são importantes. E depois criar a dinâmica junto dos atores, dos stakeholders. Portanto, do lado político, mas sobretudo do lado social, do lado civil, portanto, os privados, a sociedade, criar-lhes o apetite para eles próprios empurrarem também o lado político. Portanto, há aqui todo um problema de... A bola da economia. O lado a bola da economia empurra para um lado, o lado da política empurra para o outro, o lado civil empurra para o outro. Tem que estar todos a puxar para o lado. É a tal visão integrada e integradora. E isto é uma dinâmica que não se faz em semanas, não se faz em meses, demora alguns anos a fazer. Falou há bocado no caso de Portugal. Uma das coisas que a mim me deixa mais satisfeito com o estudo que foi implementado não é o rendimento económico que já está a tirar do estudo e do potencial do mar. É que em 2009, 2010, quando o estudo acabou e foi apresentado, não havia na sociedade portuguesa, portanto, isto era do outro lado, do lado civil, não havia uma licenciatura em mar, não havia muito menos um doutoramento, não havia pós-graduações, ninguém pensava o mar era em estudar o mar. completamente ignorado. Hoje, Portugal é considerado, a nível internacional, como a zona da frente do conhecimento, da estratégia, do direito, da economia do mar. Os Estados Unidos da América, portanto, não é um país qualquer. Estamos a falar dos Estados Unidos da América. Os Estados Unidos da América está a copiar o trabalho que foi feito por Portugal sobre a economia, sobre o plano contabilístico da economia do mar. É chamada conta satélite, que mais não é criar uma contabilidade específica para o mar, dentro da lógica de cluster. Quais são aqueles que estão a dar mais rendimento e quais é que estão a ajudar mais. Portugal criou essa dinâmica, foi o primeiro país, os outros estão a copiar. E o mais engraçado é que é os Estados Unidos que está a copiar o caso português para desenvolver uma conta satélite da economia do mar nos Estados Unidos da América. Não é exatamente um país qualquer, não é? Portanto, hoje, o que é que deu? Em 10 anos, deu mais de 200 doutores. Nenhuma universidade deste país se atreve a não ter uma licenciatura e pós-graduações na economia do mar, nas diferentes áreas científicas, desde a biologia, as biotecnologias, ciências da vida, até ao direito, até à estratégia, à economia, em todas as frentes. Portugal é hoje um exemplo e uma referência em todas essas diferenças. E ainda mais importante, nós já temos escolas primárias que estão a incorporar nas matérias, logo na escola primária, matérias ligadas ao mar, à importância do mar, à ciência do mar e como se aproveitar o mar para o futuro. É assim que se faz a transformação. Bem, nós tivemos aqui a fala com um especialista em estudo estratégico para os países. Nós falámos do hipercluster do mar. É uma ideia, fica aqui uma sugestão aos governos santomenses, uma oportunidade quase que única para nós fazermos um estudo, para nós estruturarmos o nosso país para o futuro. O que é que eu quero dizer com isto para o futuro? Porque nós temos que ter a garantia de que o país que nós vamos deixar, que esta e outra geração vão deixar, seja de facto um país que garanta a continuidade, nesse caso de São Tomé e Príncipe, como país independente e com um pensamento contínuo da sociedade do país. Agradeço aqui ao Dr. José Poças, a SAER e a outra empresa que é a CROA. A CROA é uma organização internacional a que a SAER neste momento pertence, e a ideia é mesmo essa, é a SAER passar a não atuar só no quadro da CPLP, dos falantes portugueses, mas também no quadro internacional. Porque estas abordagens de clusterização, de otimização económica
abordagem do aproveitamento do mar, uma vez que a terra está esgotada. O território, a terra está esgotada. E no caso de Santo Tomé e Príncipe, o território, 1001 km² de terra. Não tem, Portugal é exatamente o mesmo. Eu lembro-me, por exemplo, de um estudo que fizemos. Eu atrevo-me a dizer porque a pessoa em causa já publicamente o referiu várias vezes, portanto não estou a cometer nenhuma inconfidencialidade, já foi tornado público. Que é, fazemos um estudo para a Câmara de Cascais, para a região de Cascais. Primeiro era para a Câmara de Cascais, depois ficou na região de Cascais, e havia uma visão sobre como aproveitar o território de Cascais. E hoje o Presidente, ainda é o atual Presidente da Câmara de Cascais, quando fala em Cascais, utiliza logo a seguir uma palavra, que é mar. Porque ele diz assim, Cascais sempre foi referido como um país pequenino, um país entre aspas, uma região pequenina, sim, uma cidade pequenina. Mas se eu olhar para o mar, então é no mar, nas atividades marítimas, que está o futuro de Cascais. E o quadro está a mudar. E se olharmos, se acompanharmos o que foi os últimos 10 anos da política ao nível local do município, pequenino como é Cascais, e por onde é que ele está a crescer, nós podemos ter aí uma referência também de como se pode fazer uma transformação de uma cidade, mas também de um país. É exatamente isto, como podem ver, Santo Tomé e Príncipe só tem a ganhar, só tem a crescer, se nós olharmos para o mar. Até porque o mar é o nosso primeiro vizinho. O mar tem os potenciais descritos aqui pelo José Poças. Esperemos que isto motive, sensibilize aos governantes, às autoridades santomenses, para fazermos um estudo exausto sobre o potencial do mar. Porque nós temos que olhar para o mar. O exemplo de Cascais é mais do que evidente. Bem acha? Só o estudo não chega. Só o estudo não chega. A implementação e fazer do estudo um desígnio. O estudo é a criação de visão. Depois há todo o processo de implementar. E a grande questão está normalmente a chegar ao estudo. Estudos, temos as gavetas cheias, temos as estantes cheias de estudos. Resultados finais, não temos tantos como isso. Portanto, é na segunda parte como implementar e criar o impacto que foi criado pela visão, que está a ciência. E não se faz em curto prazo. Faz-se na criação de um desígnio, do envolvimento, mais uma vez, das três esferas. Das três bolas. Obrigado.